Olá, gente, bom dia, tudo bem? Turminha do oitavo ano, vamos à nossa segunda aula de artes, Colégio Felipe dos Santos. Com vocês, professor Wagner, com o livro em mãos, vamos lá. O que combinamos para hoje? Pesquisar a técnica estêncil, como era utilizada na pré-história, onde é utilizada atualmente, né? E aí a imagem que nos apresenta o resultado da técnica estêncil lá nas épocas da pré-história. A origem, né? Stencil é uma técnica de pintura utilizada para aplicar um desenho sobre qualquer superfície, com o uso de tinta, sendo aerosol ou não. O stencil é feito com papel, plástico, metal ou acetato, onde tem uma boa durabilidade e seja fácil de cortar para fazer a forma do desenho. O início do stencil, segundo alguns autores, foi nos países orientais na China e no Japão nos anos 500 a.C., onde era utilizado com elementos naturais, com folhas e rochas, para fazer as máscaras das partes que não podiam cobrir com a tinta, né? A origem, na verdade, né, utensílios feitos com as próprias mãos como instrumentos eram comuns em toda a pré-história. Esse tipo de aplicação era usado em paredes das cavernas e nas peles dos animais que vestiam o homem pré-histórico. Acredita-se que o uso da técnica foi uma evolução do pensamento do homem primata, né? É lógico que lá não tinha o nome stencil, né? Apenas era prática, eles faziam. O nome veio depois. Então, essa questão da data de origem, ela surgiu na pré-história, né? Ela integrou, né, as técnicas da arte rupestre. O stencil serve de matriz para impressão por mimeógrafo e a base da pintura serigráfica. Olha que imagem bacana de lado. Hoje em dia, o stencil art se tornou um novo movimento artístico urbano, feito na rua e para a rua, com desenhos cada vez mais elaborados, com cortes eletrônicos, onde possibilita muito mais a criatividade do artista. Hoje, as pinturas com stencil têm várias camadas e cores, fazendo pinturas realistas de alta qualidade, onde fica até difícil saber se a pintura foi feita com stencil ou à mão livre, né? Pesquisa super bacana. Guardem para atividades futuras. Agora vamos para o capítulo 2. Nós estamos na página 58 e estamos então falando sobre culturas ancestrais. O capítulo 2 é identidade e diversidade. E nós pegamos a seção culturas ancestrais, né? Captamos algumas imagens que o livro oferece e aquelas que não estão iguais é porque realmente o tio não conseguiu encontrar, né? Então, nas nossas antiguidades, né, nas nossas ancestralidades, nós temos aí dois povos muito, duas culturas muito fortes, a cultura indígena e a cultura africana. Tá? Então vamos começar, como o livro propõe, pelas artes indígenas, até porque eles é que habitavam essa terra já antes da chegada dos europeus. A arte está presente em todas as sociedades. O interesse pela arte, pela estética, é um dos elementos que nos caracteriza como espécie. No Brasil, há uma mistura de várias culturas com identidades. As culturas ancestrais indígena e africana estão enraizadas em nossa formação cultural. Artes indígenas, mais especificamente na página 59. As culturas indígenas no Brasil ainda são vistas com um olhar estereotipado e equivocado. O uso genérico da palavra índio impede diferenciar as centenas de povos indígenas que vivem no território brasileiro, as que sobraram, porque muitas foram dizimadas, infelizmente. A cultura, hábitos e costumes dos grupos indígenas remontam a muitos séculos. Cada grupo indígena possui seus mitos, crenças e rituais. A arte está nos objetos do cotidiano, nos objetos rituais, nas pinturas corporais,
na decoração dos instrumentos musicais. Né? As imagens da página 56, 58 e 59 são todas da tribo Carajás, né? Grupo indígena que produz as bonecas Hit-Chocó. Né? É assim que eu leio. Está aqui ao nosso lado, né, bem pertinho, olhando para o nosso texto. Então, os Carajás vivem ainda em suas terras tradicionais, ocupam terras dos estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso. As bonecas Itchocó, feitas exclusivamente pelas mulheres, foram registradas como bens culturais imateriais pelo IFAM. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2012. Um parênteses de que cultura, né, bens culturais ou patrimônios culturais materiais e imateriais fazem parte do universo das artes e da cultura e nós também precisamos conhecê-los. Tá? Um pulinho para a página 63, nós vamos ter padrão e abstração, né, dentro da cultura indígena, Carajá. Então vamos lá. Padrão nessa cultura é a repetição periódica de um mesmo grupo de elementos visuais, como numa estampa que ocupa todo um tecido. E nós estamos aqui tratando das pinturas, né, corporais desta tribo indígena. Uma imagem abstrata são elementos visuais que não representam nenhuma figura reconhecível. Tá? Então, tudo isso está presente nas pinturas. Nós podemos observar realmente que há uma repetição de um mesmo traço, né, nas pinturas, tanto no desenho como na foto aqui, para ilustrar o que nós estamos buscando conhecer. Tá? Padrão e abstração. Padrão é a repetição, a abstração é no sentido de que não está no nosso olhar, e nós convertemos em visível. Né? Está invisível, só está no campo das ideias, do pensamento, e na hora, por exemplo, da pintura corporal indígena Carajá, eles conseguem jogar lá um símbolo, né, com um padrão que não faz parte, com um traço que não faz parte do padrão. Tá? Então, vamos pular agora para os nossos ancestrais povos africanos, né? A arte dos povos afros. Isso está na página 65. Lá tem uma seção chamada Foco na Prática. Então, nós somos convidados a criar uma máscara. Após o término da nossa videoaula, vamos confeccionar seguindo o passo a passo que está lá. Tudo bem? Vai ser a atividade. Então, a arte tradicional dos povos da África subsaariana é muito vasta e complexa, com diferenças características de cada grupo étnico. As máscaras estão presentes na maioria deles. Né? Os materiais são os mais diversos, podem ser usados em sua confecção. O mais comum, a madeira. A gente observa na imagem ao lado, que reúne diversas, né, máscaras de vários, digamos assim, de vários estilos. Né? Então, são feitas para serem usadas em cerimônias e rituais religiosos. É claro que essa máscara, muitas vezes, não tem como usar no rosto. Então, é comum encontrar ela sobre a cabeça da pessoa, né, que está usando dentro do uso ritual e cerimonial que esteja sendo vivenciado, celebrado. Grande parte da espiritualidade africana envolve o culto aos ancestrais. É uma coisa bacana porque a gente não esquece as raízes. Então, culto aos ancestrais, a gente pode também traduzir como respeito aos que vieram antes de nós, né? A memória e a tudo que eles contribuíram. Então, vamos lá. Então, o livro destaca a cerimônia Gelede, que está na página 67. A cerimônia Gelede envolve o uso de máscara em rituais com dança e música para celebrar e atrair os poderes das divindades e ancestrais femininas, como a grande mãe primordial de Alá, associada à força feminina na sociedade e aos princípios femininos, como a fecundidade e fertilidade da terra.
A cerimônia pode acontecer em qualquer época do ano, né? As diversas cerimônias, mas a principal delas é anual, né? E a gente percebe aí as vestimentas e a presença de máscaras, né, das mais variadas, né, constituições, digamos assim. Tá? E aí lá, aqui no Brasil, né, nós temos o fenômeno do sincretismo religioso, né? Tantos povos vieram para o Brasil, né, à época de sua colonização, que trazendo suas culturas, e aí existia a Igreja Católica com muita força, então outras formas de culto eram proibidas. Então os africanos fizeram muito bem, é um processo de adaptação para se manter celebrando à sua maneira e sem chocar contra a regra que não permitia a celebração, o culto. Então é chamado sincretismo. E aí nós, brasileiros, nós herdamos aí o candomblé e a umbanda, por exemplo, como religiões afro-brasileiras que fazem essas misturas, né, que também resultam na mistura artística e cultural. Então, Odoiá, Iemanjá. Apesar das proibições, a cultura e a religião africanas, por meio do sincretismo com a fé cristã, deu-se origem a religiões afro-brasileiras. E aí nós temos, aí quem é Iemanjá? É a mesma deusa lá do grupo Xeredé. Tranquilo? Agora, caderno na mão para anotar as coisas, concentração, a atividade da semana, confeccionar uma máscara. Passo a passo, página 65. Tá? Aplicando a técnica stencil, crie uma pintura carajá utilizando o conceito padrão. E aí, para a gente lembrar o que é o padrão, né, que já está comentado lá na página 63, e tem uma imagem muito interessante lá, bem direta, aqui. Né? Veja o desenho em destaque e ele, né, tem o mesmo padrão, uma forma que se repete. Tranquilo? Concentra, beleza? Tudo bem com vocês? Até a próxima aula, se Deus quiser.